abençoar em nome de Jesus, com alegria. Esse é o nosso segundo culto do dia, pela manhã. Como foi abençoado o nosso domingo das primícias, 8 da manhã, o culto foi maravilhoso e eu creio que não será diferente. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Eu já fiz uma série de mensagens aqui em Nova Mutum a respeito do Espírito Santo. A gente estudou quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, para que eu preciso do Espírito Santo. A gente fez uma série, foi 4 domingos a respeito do Espírito Santo. Talvez, se você não tenha conhecimento, tenha o interesse de saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado através do nome de Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Ele quer habitar em seu coração, amém? Então, olha, todas as vezes que você ouvir falar do Espírito Santo, tenha interesse, porque você vai estar tendo interesse de conhecer o próprio Deus, amém? Não vou falar hoje a respeito sobre o Espírito Santo em si, mas sim sobre a manifestação do Espírito Santo. Eu vou falar sobre os dons do Espírito, para que servem os dons, para quem são os dons, e a gente vai aprender ainda mais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Pedi para você abrir ou abrir, baixa só um pouquinho. Isso. 12:1. Olha o que Paulo diz à igreja de Coríntios acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A pessoa, Paulo está chamando a igreja de Coríntio a respeito da ignorância, é da falta do conhecimento. Eu estava falando pela manhã que a respeito da Bíblia eu tenho um conhecimento, não sou ignorante a respeito a esse conhecimento, mas próximo do nosso querido obreiro Nilber a respeito de eletricidade, eu sou ignorante. Eu desligo o relógio padrão e ainda não confio. A respeito do nosso querido amigo ali, irmão o Everson, que mexe com eletricismo de automóvel, eu sou ignorante, não sei nem para onde vai. Nosso irmão ali que é metalúrgico, sou ignorante nessa área. Então, a ignorância que Paulo está chamando a atenção da igreja é que eles não estavam entendendo, eles não tinham conhecimento. E a palavra de Deus nos ensina que o povo sofre por falta de conhecimento. Mas tem gente que está sofrendo porque não quer colocar em prática o conhecimento. Tem gente que está sofrendo porque não tem interesse de conhecer. Então, por isso que Paulo está dizendo, igreja, não sejais ignorantes a respeito dos dons do Espírito. E olha que eu confesso que por muito tempo eu fui ignorante a respeito dos dons, até mesmo ignorante de não estar ministrando mais a respeito dos dons. Mas o Espírito Santo bateu na porta do meu coração, e eu abri a porta do meu coração, e Ele me deu entendimento, me deu revelações, me deu ensinamento para nós, para o nosso tempo, porque os dons não é para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, não. Na verdade, todos esses que eu falei para você, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, é um dom. Todos esses é também um dom. Então, por muito tempo, eu fui ignorante de não ensinar, porque muitas vezes eu ficava, meu Deus, eu olhava para esse texto, a gente já vai ler agora há pouco, há tantos dons, há tanta manifestação dos dons, e a gente vai entender porque, para que ele serve. Vamos dar continuidade? Vós bem sabeis que era gentil, levados a ídolos mudos, conforme eras guiado. 3.
Portanto, vos quero fazer compreender, olha aí, quero fazer vocês compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, que é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer, uma pessoa, meu irmãozinho, ela pode viver a vida que for, mas quando ela fala de Jesus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que morreu na cruz, que Jesus, Ele é aquele que Deus enviou no mundo, o Espírito Santo está usando a boca daquela pessoa. Pode ser um bêbado, um traficante, uma prostituta, pode ser um noiado. Quando ele fala que Jesus é o Salvador, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, é o Espírito Santo que está falando naqueles lábios. É o Espírito Santo. Entenda isso. Versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há a diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Temos aqui hoje, nós estamos no ministério da Igreja da Graça. Tem a Igreja Mundial, Universal, Quadrangular, Presbiteriana. São ministérios diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Se aquela igreja, o centro daquela igreja é Cristo e a palavra de Deus, pode ser diferente, mas estão servindo o mesmo Senhor. Vamos dar continuidade. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada, cada um para que for o quê? Aqui a gente já vê o propósito dos dons. Para ser útil para a edificação da minha vida espiritual, da minha vida, da minha casa, da minha família, e para edificar a igreja. Os dons é dado para que tenha utilidade. Não é para vanglória, não é para o meu bem-estar, para eu me sentir, eu sou usado por Deus. Não, o dom é um presente. Você procura no dicionário o significado de dom. É um presente, é uma dádiva. Então, Ele nos dá esse dom, esse presente. Cadê? Aqui. Para que serve? Eu tenho uma grande dificuldade de usar isso aqui, ó. É um enrosco, uma escapada. É uma enroscada, outra escapada. Nunca gostei de usar a chave de fenda. Não tenho habilidade com essa ferramenta. Tem gente que tem, muito bom. Tem gente que prefere usar isso aqui do que esse aqui. Eu comprei e adquiri essa ferramenta porque me dá habilidades, me capacita a fazer coisas que aquela chave de fenda eu não tenho condições. E o Espírito Santo, o dom de Deus, vem para a nossa vida para fazer com que aquilo que eu não sou capaz, me tornar capaz. Eu sou muito ruim a respeito dessa chave de fenda. Eu confessei de manhã que até olhar para a chave de fenda me dava preguiça de fazer alguma coisa, de montar alguma coisa. Meu bem, monta isso, né? O chave de fenda, você é doido. Mas após adquirir, eu já tenho mais ou menos aí 4 anos com ela. Olha, faço um serviço, tenho prazer de fazer, gosto, porque essa ferramenta me deu uma capacidade para realizar uma obra. E o dom é essa capacidade. O dom é dado para mim e para você, para nós realizarmos a obra de Deus. São ferramentas do Espírito Santo para que a igreja seja edificada e aperfeiçoada. Vamos dar continuidade? Vamos ver alguma lista dos dons. Olha o 8. Porque para um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria.
Nos próximos domingos eu vou falar a respeito de cada manifestação. Vamos continuar. Para outro, mesmo Espírito é palavra de conhecimento, de ciência. Outro, pelo Espírito, o dom da fé. Outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura. Outro, a operação de maravilhas. Outro, a profecia. E a outro, dom de discernir os espíritos. Para outro, variedade de línguas. Outro, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Por muitos e muitos anos, principalmente antes de vir para a igreja, ouvia falar sobre a manifestação dos dons e a respeito que ele manifesta como quer. Parece que quando você ouve isso, não, mas é o Espírito Santo que age da forma que quer, quando quer, na hora que quer. Sim, Ele é soberano. Só que isso não me faz cruzar os braços e dizer, se Ele quiser me usar, que me use. Se Ele quiser manifestar o dom, que manifeste. Não, não é isso que Paulo ensina. Pula para o versículo 31. Olha o que está escrito. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Qual que é a ordem de Paulo? Procurar, buscar, se dedicar. Na NVI está dedicar. Olha lá. Entretanto, busque com dedicações os melhores dons. E meu irmãozinho, e os melhores dons, eu vou te ensinar como é os melhores dons. Se você não está tendo sabedoria de como lidar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, o melhor dom que você precisa é o dom de sabedoria. É onde eu vou buscar com dedicação, em oração, leitura, jejum, buscando no Espírito Santo, Senhor, me dá sabedoria. Lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 5? Busque, peça sabedoria e Ele vos dá gratuitamente, dom, gratuito, Ele te dá. Mas eu preciso buscar, eu preciso me dedicar. Talvez tem coisas acontecendo na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, que você não está entendendo. E é onde você tem que buscar o melhor dom, o discernimento do Espírito. Por que está acontecendo isso? Por que a mente do meu marido, a mente da minha esposa, por que a mente dos meus filhos, porque tudo está acontecendo de uma forma... Meu irmão, tem coisas, meu irmão, que infelizmente tem pessoas que vai levando e arrastando a vida como normalidade. Eu já vi muito isso, mães dizer isso, porque minha mãe passou por isso, mas vi muitas mães, às vezes, quando o filho entra na adolescência, ela ouve muito isso, não, mas é assim mesmo. Menino, quando entra na adolescência, ele é rebelde, ele é desobediente. Mas a rebeldia Deus diz que a rebeldia é como se fosse feitiçaria. O pecado de rebeldia, o pecado de desobediência é como se estivesse também fazendo o que? Feitiçaria. E às vezes aquele comportamento, meu irmão, não é só mudança de fase. Pode ser, e muitas vezes é, um espírito maligno por detrás da vida daquele jovem, pela vida daquele rapaz, pela vida daquela moça, daquela mulher. A pessoa muda a mente da noite para o dia, e muitas vezes, por falta da manifestação do discernimento do Espírito, eu vou deixando a vida levar, e quando eu vejo, o rombo está grande. Então, eu preciso buscar com dedicação esses melhores dons. Os melhores dons. Tem o dom de cura? Tem. Meu irmão, os dons, tem os dons de manifestação? Tem. Como eu disse, não vou entrar em todos eles. Tem mais dons. Vamos para Romanos capítulo 12. Então, quando ele diz em relação a buscar os melhores dons, não significa que o falar em línguas é melhor, o
profetizar é melhor. Não existe uma escala de melhores, não. Busque aquilo que é melhor, que vai ser útil para a edificação da sua vida, para a edificação da sua família, para a edificação do seu próximo. Esse é o melhor. Aquilo que vai edificar a minha vida e edificar a vida da minha família e do meu próximo. Romanos 12, versículo 4. Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma o quê? Operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que tendo o quê? Diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que é exortar, use o dom em exortar. O que é repartir, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, que exercite a misericórdia com alegria. Põe em NVI no versículo 6. Vamos entender mais um pouquinho, olha lá. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Segundo, alguém tem o dom de profetizar. Volto novamente a dizer, depois vou vir em cultos ensinando quais são essas manifestações. Mas só um dedinho, profetizar é algo inspirado pelo coração de Deus. É uma manifestação, uma inspiração da parte de Deus, que a pessoa tem de experiência com o Espírito Santo, que profetiza sobre a vida para a edificação de uma pessoa, para a edificação de uma família e principalmente para a edificação de uma igreja. Então, se alguém tem o dom de profetizar, pastor, eu já profetizei na vida, eu já senti essa experiência, eu já tive essa manifestação de eu liberar palavras que veio do meu coração, passou pela minha cabeça, eu não entendia, eu fiquei até me segurando, mas eu fui lá e profetizei, e tudo aquilo que eu disse que veio do Senhor aconteceu. Então, de acordo com a sua fé, profetize. Aquele que recebe a profecia, a Bíblia nos ensina: examine. Cuidado, porque tem muita gente correndo também atrás de profecias. Então, é por isso, lembra do dom do discernimento? Que eu preciso, quantas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, porque não buscam o dom do discernimento do Espírito. Qualquer um engana eles. Mas como que as pessoas não se deixam ser enganadas? Chega um falso profeta e promete 1001 coisas, e a pessoa que quer fazer e que quer realizar os seus desejos, permite-se ser enganada. É triste isso. Por isso a necessidade dos dons, da manifestação do poder de Deus na minha vida. Aí ele começa a dizer: use de acordo com a sua fé. 7. Se o dom é de servir, sirva. Isso é lindo. Tem gente que não quer servir. Presta atenção, o nosso mestre deixou o seu trono de glória, desceu na terra, se fez homem, se humilhou para ser o que, igreja? Para ser servo. Tem gente que olha para os obreiros e diz: para que eu quero ser um obreiro? Para ficar servindo copo, para lavar o chão da igreja, para abrir a porta para os outros entrar. Meu querido, quando a pessoa ela aceita o chamado e ela se dedica em servir, isso é um dom. Eu estava buscando mais dentro do meu coração. Pregar não é um dom.
Porque tem muita gente que tem uma oratória muito boa, sim ou não? Um coach que está lá, que estudou, que fez dicção, que fez oratória, ele pega a Bíblia, ele interpreta a Bíblia, ele vem e faz uma pregação. Só que o dom está em pegar a minha vida e servir para um propósito. Eu estava falando com a Jaque, dizendo para ela: Jaque, cantar não é dom. Cantar não é dom, é um talento. O dom está em eu ter esse talento e servir o meu próximo. Tocar não é um dom, é um talento. Se torna um dom quando eu pego o que eu tenho e sirvo para o meu próximo. Meu irmãozinho, o dom de servir é o que rege o que eu tenho para oferecer. Você consegue interpretar isso, entender isso? E muita gente não quer servir. Jesus, na quinta-feira santa, ele pega, ele se ajoelha, ele se assenta e lava os pés do seu discípulo, dizendo: eu sendo mestre, eu lavo os vossos pés, dando um exemplo de servir uns aos outros. De servir uns aos outros. Então, esse dom, meu irmão, eu vejo que não é qualquer um. Porque às vezes a pessoa quer ser servido, quer ser reconhecido, quer ser aplaudido. E o dom de servir, meu irmão, às vezes a pessoa nem olha para a sua cara. Às vezes um garçom, quando serve a mesa, a pessoa ignora. Não todos, mas muitos. A zeladora, eu mesmo quando eu vou nos lugares que eu sei que tem café, eu me preocupo sempre em: diga para a pessoa que fez o café que está bom. Quando está bom, né, gente? Você não tirou, você não tomou um café esse dia ruim. Meu Deus do céu. Eu falei: qual é a marca? Ah, tá. Eu falei: não compro. Passei lá esses dias, mudou a marca. Quando está gente limpando ali o supermercado, eu até me fico constrangido de passar naquele lugar que a pessoa está servindo. Ah, mas ela está recebendo. Não, meu irmão, ela está servindo. Com o seu tempo, com a sua força, com o seu trabalho, ela está servindo. Então, o dom, se a pessoa tem o dom de servir, sirva, meu irmão. E a pessoa que tem esse dom de servir, ela é prestativa. É prestativa. Porque o servo que só faz o que manda, cadê os jovens? É o quê? Servo o quê? Inútil. O servo que só faz o que manda. Quando Deus diz que o servo que só faz o que manda, é porque Deus, ele espera que a gente faça algo a mais. Mais ou menos assim. Vamos dizer, tem gente que só faz aquilo que lhe cabe. Se você diz assim: fulano, está aqui, isso aqui e isso aqui, está no chão. Fulano, pega o carregador. Mas a pessoa sabe que esse envelope não é o lugar de ficar no chão. A pessoa só pega o carregador. Então, se ela já tem um entendimento que esse envelope não é o lugar, não, o carregador, não, mas o envelope também não fica aqui, não, o envelope fica aqui. Ela fez mais do que foi mandada. É isso que Deus chama a nossa atenção. Quando alguém, meu irmão, te faz mal, o que Deus nos ensina? Faça o bem. Se alguém te magoa, o que Deus nos ensina? Perdoa. Mas eu não vou somente perdoar. Aí aonde que entra? Eu vou perdoar, eu vou orar, e se ela precisar, eu vou ajudar, eu vou servir, eu vou fazer além. Não é? Não, mas eu já perdoei. Ok, já fez o que Deus mandou. Faz a lei. Ore por ela. Mas ela me machucou, ela me feriu, ele me magoou. Ok,
Se é de ensinar, ensina. Tem gente que tem o dom de ensinar. Ensine. Se você tem essa capacidade, ensina. Você só tem do que ganhar. Versículo 8. Se é encorajar, que assim faça. Tem gente que tem esse dom de encorajar os outros. Você conhece pessoas assim? E às vezes ela nem serve a Deus, mas o dom está lá. Ela só não está usando a serviço do Senhor. A pessoa, ela é uma pessoa animada. Às vezes a pessoa está passando por muitos problemas, mas ela está ali, para cima. E não é por hipocrisia, e não é por fingimento, não. É porque ela sente que ficar derrotada é pior. Não posso aceitar. Ela te vê triste, ela te encoraja, ela te faz, ela te incentiva. Então, se você tem essa capacidade, assim faça. Olha o outro dom lá, ó. Se é contribuir, aqui tem o dom de contribuir, de ofertar. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Quem são as pessoas que têm esse dom de contribuir? É a mesma de servir. Ela não pede ser mandada, ela se dispõe. Ela está aqui, alguém está falando, eu estou sem nada para comer lá em casa. Ela está ouvindo. Ela não para dizer, você já foi lá no CRAS? Você já foi lá? Não. Ela busca já ajudar. Fulano, eu estava ali ouvindo, me perdoe de estar ouvindo, mas eu vi que você está sem arroz em casa. Mas como é que está a situação? Está assim, assado. Olha, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho eu vou te dar. Essa pessoa tem esse dom de contribuir. Tem uma carta de Tessalonicenses que Paulo, ele elogia Tessalonicenses, porque Tessalonicenses estava tendo, vamos dizer, uma vida financeira muito abaixo da média, mas eles ajudavam muito mais do que Jerusalém, que era a capital. Então, há quem tem o dom. Eu conheço pessoas que você está falando algo, acaba o culto, pastor, aquilo que o senhor falou pode deixar que eu vou comprar. Pastor, olha, aquilo que, tem gente que você fala, vamos pintar a igreja, acaba o culto, ela fala, pastor, que tinta que é que o senhor vai comprar? Isso é um dom. Pastor, isso não é somente para a obra de Deus, não, irmãozinho, é com as pessoas. Ela tem prazer de ajudar, contribuir com algo, ajudar com algo. Se é de exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, ter compaixão, faça com alegria. Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios 4 tem mais dons. Vamos para Efésios 4. Depois de 5 últimos Gálatas. Efésios 4, versículo 7. Quatro, 7. Lê comigo. Mas a graça foi dada a cada um de nós. A cada um de quem? A cada um de nós. Nós que somos membros do corpo de Cristo. A graça foi dada a cada um de nós à medida do dom de Cristo. Porque eu quero que tire da sua mente, que dons são para pessoas especiais. Você está entendendo isso aqui? A nossa mensagem é isso. Os dons não são para pessoas especiais. Os dons não são para pessoas que Deus faz acepção, né? Essa eu vou dar o dom, essa não. Não, os dons é para quem procura, para quem busca, para quem deseja, para um propósito. Para um propósito, para servir.
Vamos dar continuidade? Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons a quem? Aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que Deus deu o dom de apóstolo? Por que Deus deu o dom de profeta? Por que Deus deu o dom de evangelista? Por que Deus deu o dom de pastor, de mestre? Para o aperfeiçoamento da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. De manhã eu confessei algo e confesso aqui à noite. Como esse assunto na igreja, há muitas pessoas ignorantes. Amo os meus pastores. Tive 3 até chegar aqui. Hoje tem o pastor Carlos, mas nenhum deles me mostrou isso com clareza. Nenhum deles me mostrou, me deu compreensão e entendimento. O que eu entendia era que ser pastor é ter chamado e vocação. E ficava o enquadramento dos dons do Espírito no capítulo 12. Só que a gente não compreende. Mesmo que a gente leia a Bíblia, já li a Bíblia 3, 4 vezes, tanto ouvir, mas tem tantas coisas dentro da Bíblia que você passa os olhos, você nem percebe, meu irmão. Por isso que você não pode deixar de ler. Leu ela uma vez, lê de novo. Lê de novo. Porque glória a Deus, o Espírito Santo me deu o entendimento. Porque quantas vezes eu me cobrava, porque tantas poucas vezes o dons do capítulo 12 não se manifestava na minha vida. Porque que tão poucas vezes aquilo que eu buscava não acontecia. E o Espírito Santo foi revelando. Ei, esse aí eu manifesto quando eu quero. Esses aqui, se dedique a eles. Se dedique em servir. E depois você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que ele diz: procure com bom zelo. Mas existe um caminho mais excelente do que esses dons do capítulo 12. Existe algo maior e melhor do que os dons do Espírito do capítulo 12, que está no capítulo 13. Que mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu vendesse tudo e desse aos pobres, mesmo que eu fizesse tudo, se eu não tiver o amor, nada eu sei. Então os dons é para nós. Procure, se dedique para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos. A minha filhinha nasceu com 11 dedos. Do lado esquerdo tem ele não mexe, ele não tem função, entenda, tem utilidade nenhuma. Aquele dedinho pode ser cortado e jogado o quê? Fora. É assim que vai acontecer com alguns membros do corpo de Cristo. Eu não estou dizendo igreja da graça, estou dizendo corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Há muitos membros paralisados que têm suas funções. Gente, fica na minha palavra, não duvide de mim. Vai estudar ciência. Cada ossinho, cada articulação, cada nervo tem a sua. Eu estou mentindo, gente? Tem ou não tem? Existe um propósito. Se você falar assim, mas por que eu tenho unhas?
você for pesquisar, vai mostrar por que você tem um. Então, há uma necessidade que nós que somos o corpo, o membro de Cristo, estamos exercendo uma função. Senão, uma parte do nosso corpo vai estar paralisada. Aí, nós podemos até chamar de uma igreja deficiente. Uma igreja deficiente. Cada um de nós, meu irmão, tem a missão de ter um dom do Espírito Santo. Cada um. Lembra que Deus deu quantos talentos para um? Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que recebeu 5 multiplicou, foi para 10. O que tinha 2 dobrou, foi para 4. O que tinha 1 enterrou. E Deus, quando veio na parábola, disse: cadê? Está aqui, Senhor, eu enterrei. Pega ele, arrasta ele para fora e arranca dele até o que ele não tem. Não é para pôr medo, não. É somente a palavra de Deus. Você tem um dom? Exerça para a edificação do seu próximo, não para tirar vantagem do seu próximo. Porque presente, ele é gratuito. Já viu pessoas que dão um presente e diz: e não esquece do meu aniversário, tá? É o próximo mês. Ué, já está cobrando. Está dando e cobrando. Jesus nos ensina a dar de graça o que recebeu o quê? De graça. Então, aquilo que examine o homem a si mesmo. Na hora de examinar, não é só examinar o pecado, não, meu irmãozinho. Examine aquilo que você tem uma aptidão. Examine aquilo que você tem mais, sabe? Pastor, agora eu entendi. Eu tenho prazer de ser útil. Quem gosta de ser útil aqui, gente? É bom ser útil para alguém, meu irmão. É bom você ver alguém, entenda. Vamos dizer, não que a gente queira isso, alguém com pneu furado, e você poder, fulano, você quer ajuda? Tem gente que passa e se passa, ainda passa quase perto, arrebentando a pessoa. Claro que a gente tem que ter um discernimento. Às vezes pode ser, mas a pessoa, sabe, ela tem um desejo de ajudar, não é somente por formalidades. Ela chega num lugar, quando você vê, ela está dentro da cozinha ajudando. Ela chega num lugar, ela já parece que faz parte da família, já está servindo as mesas, está ajudando, está contribuindo. Isso é um dom. Então, examine. Pastor, como o senhor falou, eu tenho prazer de ajudar a obra de Deus. Eu tenho prazer de ajudar alguém. Glória a Deus. Se você tem algo a ensinar às senhoras, gente, até hoje eu sei, senhora é a partir de quantos anos? Me ajude aí. Oi? É só um termo, né? Não tem uma idade, né? Mas vamos dizer ali, uns 30? Não, né? Não, menos? 5 anos? 150? Já foi o termo, porque 30 era senhora. Mas é jovem, né? 30 é novinha ainda. Eu acho que chegando nos 40, já passou dos 30, já é senhora. Sim. Entende? Hã? 70 anos. Eu até esqueci o exemplo. O que eu estava falando mesmo? Não era para falar então. Vou deixar a senhora de novo. Mas meu irmão. Vamos voltar para a nossa mensagem. Volta aí para João capítulo 14. João 14. Perdi o que era para falar da senhora. João 14, versículo 6.
Por que existe os dons? O dom existe para cumprir o propósito de Deus. Os dons existem para eu cumprir os propósitos de Deus, os planos de Deus. Jesus, ele veio ao mundo com um propósito. Ele veio ao mundo com um propósito. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Leia comigo lá. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ele é o único caminho. O mundo diz que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só há um caminho, o único caminho. Jesus veio com um propósito, que eu vou colocar nesta mensagem, com o propósito de fazer com que eu e você conheça o Pai. O propósito de Jesus nesse mundo, sim, morrer na cruz ao terceiro dia, ressuscitar e todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter vida eterna. Sim, só que tem um pouco a mais. Ele veio neste mundo para que eu e você conheça a Deus, e que através de mim e de você outros também venham a conhecer a Deus. Olha a continuidade. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Coloca na NVI rapidamente, só para nós ler junto. Olha lá. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Como que as pessoas conheciam o Pai? Vendo quem? Vendo Jesus. Jesus estava se apresentando: olha, se vocês me conhecerem, vocês conhecem o Pai. Se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. Olha o que está escrito no versículo 8. Aí Filipe, que estava dormindo no ponto, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O homem está falando, e o bobo dormindo diz: Senhor, tá bom, papo bonito, mas nos mostra o Pai, por favor. Nos mostra, que se o Senhor nos mostrar, nos basta. Olha a resposta de Jesus: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Filipe, nós estamos andando junto quase 3 anos ou mais, um pouquinho. Como que você me pergunta quem é o Pai? Eu tenho ensinado que quem me vê, vê o Pai. 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É uma pergunta. As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. 11. Creia em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Então o propósito de Jesus, sim, morrer na cruz e nos salvar, ok, abrir o caminho para a salvação, mas o propósito de Jesus é apresentar o Pai.
E aí, meu irmão, minha irmã, você veio nesse mundo com o mesmo propósito, de conhecer a Deus através da pessoa de Jesus. Você conhece a Deus através de Jesus. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Após você conhecer a Deus, os seus filhos, seu marido, sua esposa, seus patrões, seus funcionários, seus colegas de colégio, de escola, de faculdade, devem conhecer a Deus através de você. Consegui explicar, irmãos? Você veio com o propósito de conhecer a Deus. Deus te mandou, meu irmão, pense, você não é um erro nesse mundo. Você não é uma gravidez indesejada, mal que não foi planejado, não. Antes do ventre da sua mãe, Ele te conhecia. Ele te fez homem, Ele te fez mulher, Ele te fez semelhante à imagem de Deus. Ele te envia nesse mundo. Jesus diz: vós sois a luz, vós sois o sal, com um propósito de conhecer a Deus e de prosseguir a conhecer a Deus através da pessoa de Jesus. Ok, conheci, aceitei, vivo para Cristo hoje. Agora a minha missão, minha e sua, e o Espírito Santo está me fazendo lembrar algo. Que quando o ministério de servir e de levar a palavra e de fazer algo para o próximo, a minha mentalidade é: eu quero levar a minha alegria, eu quero levar a minha mudança, eu quero levar a minha transformação, eu quero levar a minha libertação da cachaça, da maconha, da cocaína, do crack, da prostituição, da fornicação. Eu quero levar a minha alegria, a minha libertação, a minha transformação, para que outros sejam transformados, libertos, curados. Eu tinha isso no meu coração e ainda tenho, e é por isso que ainda estou aqui. Você tem que entender o seu propósito, para que você veio no mundo, para conhecê-lo e para fazer que os outros conheçam a Deus através da sua vida. E como que as pessoas vão saber que você é de Jesus? Ele disse: creia em mim, pelo menos pelas mesmas obras que o Pai faz. Como que as pessoas vão crer que eu sou de Jesus quando você faz as mesmas obras de Jesus? E eu não estou lançando sobre você que você ande sobre as águas. Eu não estou lançando sobre a tua vida que você tem que multiplicar pão e peixe. Eu não estou lançando sobre a tua vida um fardo e um peso que você tem que transformar água em vinho. Mas seja como Jesus, sirva. Seja como Jesus, tenha compaixão do seu próximo. Seja como Jesus, ame a Deus acima de todas as coisas, acima de você mesmo. É isso que o Senhor quer, porque quando eu faço o que Jesus faz, as pessoas verão Jesus na nossa vida. Quando alguém, meu querido, te ofende, te machuca, te magoa, e você perdoa, meu irmãozinho, você está sendo igual a Cristo. Jesus não merecia sofrer nada do que sofreu, mas sofreu e perdoou. E ele disse: o servo nunca será maior do que o seu Senhor. Nós vamos sofrer, vamos ser desprezados, vamos ser humilhados, vamos ser esquecidos, mas, meu irmãozinho, continue servindo. Uma das ordens
de Pedro para as mulheres que tinham maridos que não eram convertidos era: mulheres, não ganhem os vossos maridos com brincos, com joias, com enfeites e nem com palavras. Vocês vão conquistar o marido de vocês para Jesus com a sua obra. Não tente provar nada para ninguém que você mudou, que você é uma nova pessoa. Você mostra que você é uma nova pessoa com atitudes diferentes. Você mostra que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, quando você faz o que o Mestre faz, as mesmas obras. Olha lá, creia em mim, quando eu digo estou no Pai, e que o Pai está em mim. Creia, ao menos por causa das mesmas obras. E aquele que crê no versículo 12, faz ou não faz as mesmas obras, irmãos? Só que a gente só quer olhar para expulsar demônios, transformar vinho, ressuscitar mortos. Não, faça as mesmas obras. Seja manso. Vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos o quê? Aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e o que? Humilde. Vamos fazer as mesmas obras. Seja manso com a sua esposa, seja manso com os seus filhos. Filhos, sejam mansos com os seus pais, respeitem os seus pais. Porque até Jesus, Ele é o nosso exemplo. Ele honrou o seu pai, Ele honrou a sua mãe, sendo Deus. Então, eu preciso fazer as mesmas obras de Jesus. A palavra de Deus nos ensina: sede os meus imitadores. Nós precisamos todo dia acordar. Lembra que o Dom fala lá? Dedique-se. Meu irmão, ninguém recebe um raio e pá! E fica igual Jesus, e fica santo, e não erra. Não é isso, meu irmão. É dedicação todos os dias. Você acorda de manhã determinado, assim como muitos acordam determinados, que tem projetos, que tem foco, que tem um plano. Acorda determinado para ir para o trabalho, acorda determinado para ir para a academia, acorda determinado para ir para a escola. Acorde determinado em lá no seu trabalho, lá na academia, lá na sua escola, as pessoas vejam as mesmas obras de Cristo. Meu irmão, às vezes agora está quicando na sua frente. Tem lá um amigo, um colega, alguém do seu lado dizendo: estou com dor de cabeça, minha cabeça está doendo. Nossa, fulano, eu já acordei com enxaqueca, a bola quicando, e você tira uma dipirona de dentro da bolsa. Toma aqui, coloca 37 gotas, tá? Quer que eu pegue água para você? Fulano, ciclano, você crê no poder de Jesus? Ou vai dizer creio? Se ela não foi crendo, ela vai dizer creio. Creio. Posso fazer uma oração por você? Pode. Você coloca as mãos aí. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão. Só faça. É o Pai que vai realizar a obra. A manifestação é dele. Tenha fé. Seja útil. Ah, pastor, mas depois, uma hora depois, eu perguntei: e aí, a dor de cabeça passou? Aí ela disse: não passou não. Aí eu falei: minha oração Deus não ouve. Não, nem pergunte então, meu irmãozinho. Só confie, ore. Que logo, meu irmão, a pessoa fala: ei, obrigado por aquela oração. Aí a pessoa fica com dúvida, assim: você já passou? Você já fez efeito? Não, só faça. E fica em espírito: Deus, eu usei o teu nome, Deus. Deus, eu usei a minha fé em ti, Deus. Meu irmão, está aí. Aí, vem comigo em João 4. Olha o que está escrito em João 4. No versículo 10. João 4:10. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres ou conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz: dai-me de beber,
tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem o que tirar o poço fundo, onde pois tem águas vivas? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, de água que jorra para a vida eterna. 15. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Aquela mulher, ela era ignorante a respeito das coisas espirituais, porque a motivação dela de querer a água de Jesus era: me dê, para que eu não volte mais ter sede, e para que eu não precise todos os dias vir aqui e tirar água. Ela não entendia o que Jesus está falando, ela era ignorante a respeito das coisas espirituais. Aí Jesus teve que manifestar um dom espiritual para ela entender, para ela compreender quem era Jesus. No versículo 16, olha o que Jesus faz. Aqui ele manifesta o dom. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissertes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissertes com verdade. O dom do conhecimento, que muitos entendem como o dom da revelação, Jesus traz uma revelação. Vai lá, você quer a água da vida eterna? Quero. Então vai lá e traz teu marido. Eu não tenho. Dissertes bem. Você já teve 5, a gente não sabe, meu irmão, se os 5 morreram, se 3 morreu, 2 deu carta de divórcio, ninguém sabe. Mas sabe que ela teve 5 compromissos. Ela casou 5 vezes com testemunhas diante de um juiz ou diante de um ancião da tribo da aldeia. Ela teve 5 compromissos. Aquele 6º não tinha compromisso. E dando essa revelação, olha o que a mulher julga. No versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, veja o que? Veja o que? És profeta. A mulher não estava dando nada para Jesus. Como que você vai tirar água do poço? Você nem balde tem. Nem balde você tem. Esse poço aqui é fundo. Como que você vai tirar água do poço? Ele disse: ei, se você soubesse com quem você está falando, era tu que me pedia água. E aí, meu irmão, Jesus, ele usa um dom do Espírito, e aquela mulher identifica, porque os profetas, eles eram identificados pela sua forma de vestir, pela sua forma de se comportar, pelas suas atitudes. O mundo lá fora julga a igreja pelas suas obras. Meu irmãozinho, aquele que compra e não paga, o mundo chama o caloteiro. Se for para ser um crente caloteiro igual esse daí, que o nome dele é mais sujo do que um pau de galinheiro. Existe casos e acasos? Existe. Mas existe gente que não tem discernimento. Tem gente que não tem, sabe, responsabilidade. Para não dizer que muitos não têm nem caráter. Sabe que não tem condição de pagar e ainda assim o que? Compra. E aí, meu irmão, essa pessoa acaba se tornando pedra de tropeço, para que muitos olhem para ela e olhem para ele e dizem: eu ir para a igreja, ser crente, igual esse aí.
Irmãozinho, Jesus disse: é inevitável que os escândalos viessem. Inevitável. Mas ele disse: ai daquele que for pedra de tropeço. Quer dizer, que vem, entenda, não que a gente deseja isso, que venha por outros, não por mim e nem por você. Que quem quer viver de uma forma deliberadamente, se dizendo cristão, que viva, mas que não seja por você, porque através da sua vida, os teus amigos na escola, os teus colegas de trabalho, eles vão identificar se tem Deus na sua vida ou não, porque é esse o propósito. Você veio a esse mundo para conhecer Jesus, para conhecer a Deus, para conhecer o Pai, através da vida de Jesus. E após conhecê-lo, as pessoas vão conhecer a Deus através da sua vida. E de pregar o Evangelho a toda criatura, é para todos. Falar de Deus é para todos. Mas tem gente que tem medo. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino dos céus. Oh, irmãozinho, essa palavra não está ali para preencher páginas de um livro. Eu e você viemos nesse mundo para conhecer a Deus através da pessoa de Jesus, para que os outros conheçam a Ele. E como que as pessoas estão conhecendo a Cristo? Através da sua vida. Responda para mim: não. Uma pessoa que maltrata a sua esposa na frente de todo mundo, como que as pessoas estão vendo você que maltrata o seu marido na frente de todo mundo, ridiculariza a sua esposa na frente de todo mundo, ridiculariza o seu marido na frente de todo mundo? Como que as pessoas estão vendo você? Na verdade como que as pessoas estão vendo Jesus em você? Como? Meu irmão, isso aqui eu não sou melhor do que ninguém, não, meu irmão. Quanto mais eu estou pregando para você, mais eu vou ser cobrado. Mas isso aqui é para nós, para a edificação e para o aperfeiçoamento da igreja de Cristo. Ele é o cabeça. E leia Apocalipse, ele diz: eu estou dando tempo para você se arrepender. Eu não estou demorando, eu estou dando tempo. Querido, Davi, quando ele vai para o campo de batalha lutar contra Golias, ele vai com um propósito no coração. Golias se levanta e ele diz: você pode vir com lança, com escudo, com espada, mas eu vou pelo nome do Senhor dos Exércitos. E hoje saberão que há Deus em Israel. Ele queria fazer Deus ser conhecido naquela geração. Aquela geração, um exército de mais de 100 mil homens, estava tremendo diante de um homem. Mas um menino de 17 anos, que o rei olhou para ele e falou: você não consegue nada não, meu filhinho. O homem é soldado, ele é valente. Ele disse: o meu Deus vai me dar a vitória. Porque ele conhecia Deus. Davi conhecia Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Por isso que quando ele se coloca diante do gigante, ele diz: Deus vai me entregar. Por isso, meu irmão, quando você conhece a Deus verdadeiramente, quando você pega um diagnóstico e está lá, câncer, essa enfermidade não vai ser para a minha morte, vai ser para a glória de Deus. Mesmo que eu morra, eu viverei. Mesmo que eu morra, porque a morte, meu irmão, eu morrer de um câncer, não é vitória. A morte não me vence com o câncer. O demônio me vence, o diabo me vence quando eu desisto de viver, quando eu desisto de confiar em Deus, quando eu desisto de crer em Deus. Então, quando uma situação se levanta contra você,
você conhece a Deus, você diz, esse diabo se levantou, mas se levantou para o quê? Para cair. Mas quando a pessoa não confia e não conhece a Deus, ela se esconde, ela se isola, ela não quer ver ninguém, ela não quer ouvir ninguém. Davi já tinha um propósito, ele já sabia por que Deus tirou ele do fundo do poço. Coloca lá, Salmos 40. Esse versículo está gravado no meu coração desde 2014, na minha primeira leitura anual. E quando eu estou, porque meu irmão, tem momentos que você tem que assumir. Tem momentos que você se acha inútil. Talvez seja só eu que tenha esses momentos. Que Deus me ajude e tenha misericórdia de mim. Ore por mim. Amém, igreja? Amém. Mas tem momentos que eu me acho inútil. E eu olho para esse versículo que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, da imundícia. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, o temerão e confiarão no Senhor. Põe em livro esse versículo. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso. Isso o quê? Que Deus fez. Temerão, confiarão no Senhor. Quantas mães que acabaram o culto em algumas cidades que eu já passei para ministrar, ao contar o testemunho, ao contar o que Deus fez na minha vida, ao contar de onde Deus me tirou, elas terminaram o culto e falaram: pastor Gilson, ministro Gilson, eu creio que meu filho vai ser liberto. Eu creio, essa mensagem, esse testemunho, essa história, isso que Deus fez na sua vida, a forma que Deus honrou a oração da sua mãe, eu creio, Deus vai fazer na vida do meu filho. O que era impossível para os homens foi possível, é possível, sempre será possível para Deus. Então, meu irmão, Deus me tirou do crack, Deus te tirou de uma vida imoral, Deus te tirou da prisão, Deus te tirou da prostituição, Deus te tirou da fornicação, Deus te tirou do lodo, do pecado, da lama, da sujeira, te limpou, te deu vestes novas, colocou um anel no seu dedo, para que você faça que os outros, conheçam a Deus através do seu testemunho. As pessoas não vão te conhecer mais como um alcoólatra, as pessoas não vão te conhecer mais como um drogado, as pessoas não vão te conhecer mais como uma prostituta, as pessoas não vão te conhecer mais como um ladrão, as pessoas não vão te conhecer mais como um traficante, as pessoas não vão te conhecer mais como um homossexual, as pessoas não vão te conhecer mais pelo pecado que você cometia antes, mas as pessoas vão te conhecer pela obra que Deus fez na sua vida, pelo milagre, pela transformação, pela mudança. Deus vai ser conhecido através do seu testemunho até os confins da terra. Só que você tem que compreender e você tem que se dedicar para isso. Não cai do céu, pá, um raio. Você tem que desejar. Você tem que entender, eu vim com o propósito de ser luz, e aonde haver trevas, eu vou estar ali para ser luz, para ser igual a Jesus, para ser igual a Jesus. Davi sabia disso.
Deus me tirou. Lá, eu era o desprezado. Meu pai tinha 8 filhos e não me chamou para estar diante do profeta Samuel. Mas Deus me viu lá no pasto, todo fedido, cuidando de ovelhas. Ele sabia, meu irmão, para que propósito. Por isso que em nenhum momento você vê Davi se perdendo no orgulho, na arrogância, na prepotência. Ele se perdeu em outros pecados, mas na arrogância, no orgulho de se achar um Deus todo-poderoso, esse pecado ele não cometeu. Porque ele sabia de onde ele saiu e para qual propósito seria a vida dele. Coloca isso no seu coração. Você veio no mundo para conhecer a Deus através da pessoa de Jesus, e a sua missão a partir de hoje é fazer com que as pessoas conheçam a Jesus através da sua vida. É isso que Deus vai nos cobrar no dia do juízo final. Você fez o seu filho conhecer a mim? Você fez o seu filho amar o próximo através da sua vida? Ou quando as pessoas iam te visitar, presta atenção, quando as pessoas iam te visitar, você recebia a pessoa com amor, com abraço e com beijo, mas aquela pessoa saía de dentro da sua casa, você tacava lascar mal daquela pessoa, você falava mal da igreja, falava mal dos obreiros, falava mal do pastor, falava mal do louvor, falava mal de tudo. Elas vão conhecer a Cristo através disso, ou vão desprezar a obra de Deus? Porque é isso que acontece muito lá em São Paulo. O pastor Jair sempre conta esses testemunhos, que pastores ficam lascando o pau nele, e quando o filho vê o pastor Jair, porque o pai fala mal, porque o pai fala ruim da igreja. Porque que tem muitos hoje, infelizmente, filhos de pastores, de obreiros, de presbíteros, missionários, apóstolos, diáconos, não importa o título, desviados. Porque não é todos, mas a maior parte não viram Jesus na vida do seu pai. A maior parte não viram Jesus na vida da sua mãe. A maior parte, não é todos, mas uma grande parte saíram da igreja porque não viram Jesus no casamento do pai e da mãe, não viram Jesus dentro dos lares. É triste isso, que nós devemos refletir, não somente hoje, mas para toda a vida, meu. Porque é disso que depende a nossa salvação. Sem o Espírito Santo, ninguém verá a Deus, ninguém verá ao Senhor sem o Espírito Santo. Vamos aplaudir Jesus? Aplauda o Senhor Jesus. A Ele a